Entrevista. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui à penha, fui pedir a padroeira para me ajudar. Salve o morro do Vintém, pendura a saia, eu quero ver. Eu quero ver o tio Sam tocar bandeiro para o mundo sambar. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhorou. Muito bem, natural da cidade de Juazeiro, na Bahia, o pai da bossa nova, como é considerado, João Gilberto, completaria hoje 90 anos. Mas aí o ouvinte vai perguntar aqui pra mim, mas Thiago, você está tocando agora, a gente está ouvindo aí o Brasil Pandeiro do Assis Valente com os Novos Baianos? Quem vai explicar isso tudo pra gente é o Dade Carvalho, essa feríssima contrabaixista, grande músico que o nosso país tem, uma simpatia de pessoa, tem muita história para contar e vai colocar muito sentido nisso. Dade, que prazer imenso conversar contigo, seja muito bem-vindo. Oi, Thiago, eu que agradeço essas palavras, obrigadão. Um prazer falar com você, conversar com o seu público aí. Que legal. Armazém Cultural, que demais, vamos lá. Prazer é todo nosso. Inclusive o Roberto Menescal te chamava de Podes Crer, né? Tem essa história também. O Podes Crer, Menescal. Né? Menescal maravilhoso. Poxa, o Menescal, ele, nessa época que eu tocava com Novos Baianos, ele era meu vizinho ali em Ipanema, né? Assim, dos meus pais, eu ficava lá de vez em quando na casa dos meus pais, e ele, o Menescal, ele chegou a me dar umas aulas de violão, uma honra, né, ter uma aula com um mestre desse. E essa história que você falou aí, eu posso até, se você quiser, já me adianta, você estava tocando no Brasil Pandeiro, né? Isso. Valente, essa música maravilhosa. E essa gravação realmente, você tem toda a razão, tem a ver com o João, porque na época que eu entrei para os Novos Baianos, isso foi em 71, a gente foi fazer um show aqui no Rio, eles precisavam do baixista, me convidaram, e era um show em cima do primeiro LP deles, que só tinha ferro na boneca, que era uma sonoridade mais assim, progressiva, sabe, na época, nos arranjos de orquestra. E depois desse show, essa temporada aqui no Rio, que eles alugaram apartamento em Botafogo, todo mundo morava junto ali, e o João Gilberto era amigo conhecia o Galvão, porque o Galvão, o letrista Novos Baianos, também era de Juazeiro, né? Também é de Juazeiro. Então ele encontrou o João um dia e contou sobre o apartamento, como é que era a história. Todo mundo, tinha várias cabanas dentro do apartamento, cada um morava numa cabana, ficava rolando som a noite inteira. Tá? Aí o João ficou louco para ir lá conhecer, e um dia ele apareceu e foi incrível pra gente, porque ele chegou meia-noite. O João é todo misterioso, aquele lance, ele não gostava muito de ver muita gente, ele gostava de ficar na dele, mas ele chegou lá, adorou, pegou o violão, começou a cantar cada música maravilhosa, que a gente nunca tinha escutado, aqueles acordes, aquela levada, e ele pediu para cada um fazer uma voz, alguns momentos, e aí ele falou, vocês têm que olhar mais para a música brasileira, as sonoridades, os instrumentos brasileiros, e essa foi uma das músicas que ele cantou nessa noite lá, Brasil Pandeiro. Então, a partir disso, aquele som do Novos Baianos que todo mundo agora conhece, né, que é mais assim, como é que se diz? Essa coisa mais brasileira, com rock and roll, essa mistura, foi graças a essa noite que esse som se transformou, né? E que aí a gente gravou o Acabou Chorar, que essa música é a primeira música do disco, né? E tudo influenciado por essa visita do João, que depois aparecia lá sempre, assim, à noite, de vez em quando, eles não sabiam, de surpresa, e era sempre a mesma coisa, né? Ele sentava ali, fazia uma rodinha em volta dele, e ele ficava cantando com violão a noite inteira, cada música, você ouviu o João assim, né? Sem ter o som microfonado, né? Assim, o microfone. Então eu sou natural do violão, sou natural da voz dele ali, ele mesmo se equilibrando ali, é uma coisa inesquecível. Que maravilha, imagino. E aquele modo particular dele de tocar o violão que ficou conhecido em todo mundo. E esse foi o segundo álbum dos Novos Baianos, em 1972, o Acabou Chorar. Mas você contando agora, parece que foi muito simples ali. Mas você imagina, você tinha apenas 20 anos na época, a campainha toca depois de meia-noite, você olha no olho mágico, o homem de terno e gravata, que era o João Gilberto. Não, foi uma loucura. Foi assim, ele chegou meia-noite e meia, 1h da manhã, mais ou menos. Ele saiu de lá às 6 da manhã.
E ele sempre chegava assim, né, um horário tarde, né, e ficava sempre até tarde. Até que teve um dia que ele chegou às 5 horas da tarde, aí ninguém entendeu nada, 5 horas, o João aí sentou, né, mesma coisa, fazer aquela rodinha em volta dele, aquele respeito pelo nosso guru ali, nosso mestre tocando, a gente ouvindo, e ele, aquele jeitinho dele, ele sempre ele falava, meu amigo está lá embaixo, ele ia para São Paulo. Tinha um amigo dele que pegou uma carona com ele para ir para São Paulo, ele ia dirigindo, ele estava de carro, né? Então ele parou lá às 5 horas da manhã, subiu um pouquinho no apartamento das Havana, era para ficar um pouquinho só. E o amigo dele ficou no carro esperando, e toda hora ele falava, cara, meu amigo está lá esperando, lá embaixo, eu estou aqui demorando. Ele começava a tocar essa música. Isso, sei lá, se passaram quase 2 horas. Toda hora ele parava, assim, de 15, 20 minutos ele parava e falava do amigo que estava lá embaixo esperando, preocupado. Aí, nós mesmo assim, ele continuava lá. Até a hora que tocou a campainha, ele achou que era amigo dele. Ele isolou o violão, saiu que se trancou no banheiro, com medo do amigo. Mas o amigo já tinha ido embora há muito tempo, porque ele conhecia o João, sabia como era o João. O João entrou em outra, foi embora. Mas muito figura, muito uma pessoa queridaça, né? Muito querida e super especial, né? Com o jeito de olhar a vida, a visão da vida que ele tinha, né? Ele tinha uma coisa de yoga, assim, que ele era totalmente focado em yoga porque aquela música que ele fazia, né? Tem uma coisa de mantra, tem uma coisa de que ele cantava, o jeito que ele cantava, o jeito que ele se relacionava com a música, era praticamente uma coisa assim, como se diz, uma coisa maior, né? Uma coisa assim, uma coisa meio espiritual mesmo. Então eram momentos incríveis. Sei. Ora, Dade, você tem incontáveis histórias, uma carreira realmente vasta, com passagens por grandes grupos e grandes artistas que você também já atuou, né? Rita Lee, Caetano Veloso, Jorge Benjó, você fez parte também lá da banda do Zé Pretinho, Erasmo Carlos, A Cor do Som, claro que você também é uma das personificações da Cor do Som, os Novos Baianos, claro, e com toda essa história que você tem para contar, com toda essa experiência de carreira, sendo também um dos grandes músicos que esse país tem, e hoje, nesses 90 anos de João Gilberto, qual a importância dele para os Novos Baianos e para o Dade Carvalho pessoalmente também? O que ficou para você do João Gilberto, pessoalmente falando, e profissionalmente também, com essa baita experiência, hein? Poxa, o João, assim, naquela época, eu cheguei a sair com ele, pegava carona com ele para voltar de manhã, ele passeava, ia na praia, assim, ele olhava a praia, porque eu morava ali em Ipanema. Eu na época dos Novos Baianos, no apartamento, eu ficava lá durante 2 semanas, aí de vez em quando eu vinha para casa dos meus pais, ficava aqui, né, porque antigamente, naquela época, os Novos Baianos, eles ficavam um ano inteiro muito mais ensaiando do que fazendo show. Tinham poucos shows, na verdade. Eles viajavam muito pouco, né, não era aquela coisa assim, o ano inteiro viajando. Então era muito mais ensaio do que viajar. Então a gente ficava muito tempo tocando o dia inteiro. E a experiência, o que o João deixou pra gente, assim, essa coisa do lado dele, como ele via a vida, né? Como ele via que as coisas tinham que se fluir naturalmente, sabe? E sem contar, assim, a aula de como você executar uma música, né? O jeito, a perfeição que ele tocava aquele violão dele, com a voz, o jeito dele cantar suave, né? Isso tudo foi assim, uma coisa que ficou muito guardado assim na gente, né? Essa perfeição que era o João em relação à música. Então, eu acho que isso foi mais importante, assim, sabe? E também essa coisa da vida, né? Do olhar da vida, de Sim. Como olhar a vida, né? Sabe? Bom, uma geração que conheceu o João Gilberto a partir da década de 1990, conheceu um João Gilberto muito mais recluso, não é verdade, Dade? Mas quem era aquele João Gilberto na década de 1970? O que você pode passar para a gente também, que, na verdade, para essa geração que vem consumindo, vem pesquisando e vem aprendendo cada vez mais acerca da música brasileira, quem era aquele João Gilberto da década de 1970? Olha, eu vou te falar que ele já era assim, ele era igualzinho, ele gostava muito da intimidade dele, ele não abria para muita gente, sabe? Assim, ele gostava de ficar, assim, como se diz, ele gostava de ficar sozinho, ele gostava muito daquela coisa, com as pessoas que ele confiava muito, sabe? Ele não gostava muito de ficar, como se diz, nos lugares, né? Ele era muito
continuava, ficava em casa, muito em casa, e eu me lembro que ele morava em Copacabana nessa época, ele morava, e ele ficava o dia inteiro tocando com o violão dele, mas em casa, assim, saía muito pouco, mas ele gostava de andar de carro, ele gostava de passear, ele tinha um carro, um Opala, e ele gostava de passear, dirigir, ele adorava dirigir, então ele saía mais dirigindo e voltava para casa, e eu acho que o único lugar que ele ia mesmo era a casa dos Novos Baianos nessa época, e depois disso eu encontrei com ele algumas vezes, ele veio morar no Leblon, né? E também ficava em casa o dia inteiro, ele não saía muito de casa, não gostava, eu acho que ele só quando tinha que fazer show, assim, que viajar, né, tal, mas ele tinha todo um esquema dele ali que ele... Mas ele era igualzinho naquela época como ele foi há pouco, sabe, antes de partir, né? Isso aí. Fica na linha um pouquinho pra gente ouvir, então, o Chega de Saudade, que foi lançado naquele LP emblemático dele. Vamos curtir um pouquinho. Porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Muito bem, de Tom e Vinícius de Moraes, de 1959, o LP Chega de Saudade foi um marco também da bossa nova e na nossa música popular brasileira. Dade, eu poderia fazer aqui, de repente, uns 3 programas com você, com tanta história para contar, mas hoje o assunto aqui, na verdade, é essa celebração pelos 90 anos de João Gilberto, mas quero te perguntar também um pouquinho, rapidinho aqui, vocês lançaram aí uma comemoração há um tempinho dos 40 anos da Cor do Som e teve também no ano passado o álbum mais recente, que é o álbum Rosa, da formação de vocês. Conta um pouquinho mais pra gente dele, a produção musical, o repertório, o conceito musical. Conta um pouquinho mais, por favor. Esse álbum, a gente tinha lançado, né, 2 anos atrás, o Mulu deu a ideia, vamos lançar esse de comemorar 40 anos mesmo, foi com várias participações, que foi produzido pelo Ricardo Segali, do Roupa Nova, né? Porque a gente tem ali essa ligação com Roupa Nova, da mesma geração, tal, a Cor do Som. E o Mu teve a ideia do Ricardo produzir, aí fizemos lá no estúdio do Ricardo e convidamos. Acabou, naturalmente, a gente começou a convidar uma pessoa, outra. Quando a gente viu, a gente convidou Gil, Lulu, Djavan, sabe? Tem Paulinho Mosca, Valdones, que é um sanfoneiro maravilhoso, lá de Fortaleza. Então tem várias participações, eu vou até esquecer aqui, porque não é tanta gente, mas e ficou lindo, com músicas das gente clássicas que fizeram sucesso, né? Abrir a Porta, que é mais Zanzibar, Samuel Rosa, cantor Zanzibar, do Skank. Que toca muito na Rádio MEC, inclusive, Zanzibar com ele. Ah, é? É. Pô, que maravilha. Que legal. Não, e aí o final de 2018, o Mu teve a ideia da gente fazer todo mundo adora um disco da gente que foi gravado no Festival de Montreux em 78, que é só instrumental. Então a gente queria fazer uma revisita nesse álbum e gravamos no estúdio do Mu durante 3 dias, como se fosse ao vivo, gravamos esse álbum Rosa, que são as músicas instrumentais assim mais, como se diz, clássicas da gente, né? Então, esse álbum Rosa, e foi isso, a gente gravou, e a edição tem Frutificar, que é a música do Mu, que é incrível, que é lindíssima, Dança Sacio, Espírito Infantil, tem músicas do Armandinho, instrumentais, é um álbum todo instrumental, e convidamos também o Jorginho Gomes para participar com a gente, que também era do Novos Baianos, né? Então, é um álbum bem legal, assim, porque quem gosta desse trabalho instrumental da Cor do Som vai ficar feliz. Que legal, é só apertar o play, está disponível, claro, no streaming, nas plataformas musicais de streaming. Já que você falou também do Dança Saci, vamos curtir um pouquinho lá.
É coisa boa. Pauleira. Que legal. A Cor do Sol totalmente interligado também ao Moraes Moreira, essa carreira brilhante de vocês, também a sua participação com os Novos Baianos, com a sua breve passagem também, mas magnífica, por que não, com o Barão Vermelho, com os Tribalistas. Muita história para contar, né, Dade? Que maravilha. Agora eu tenho que encerrar o programa, eu falei que eu poderia ficar 3 dias contigo, mas rapidinho, Dade, a história do Leãozinho, do Caetano Veloso, teve uma inspiração em você? Conta rapidinho pra gente. Pois é, o Caetano, eu conheci ele quando ele voltou do exílio, né? Logo que eu tinha entrado para os Novos Baianos, e eu sempre um super fã do Caetano. O Caetano, para mim, eu me lembro assistindo, quando eu tinha 15 anos, assistindo o Festival da Canção aqui, que Caetano cantando Alegria, depois é Proibido Proibir, com aquele discurso dele. Eu falei, esse cara... E nessa época eu estava muito envolvido com rock and roll, né? Com Jimi Hendrix, com The Who, que era aquela onda dos anos 60, que até hoje, né? Para mim, essa música então, eu vendo o Caetano com aquela postura dele, já fiquei louco, fiquei fã. Então, quando ele voltou do exílio, ele foi assistir, foi lá na Apartamento Normal, a gente se conheceu, ficamos amigos, somos super amigos até hoje. Adoro Caetano, Dedé, Paulinha, a família toda, Moreno, os filhos, Zeca, Tom, e eu e Lelinha, minha esposa, a gente é super amigos. E nessa época, de 70 e poucos, a gente se via muito, encontrava muito. E Caetano já estava na Cor do Som, ele... Um dia ensaiando lá no estúdio da Poligram, ele me falou, ele gravando, ele estava gravando, ensaiando a Cor do Som lá no estúdio, e ele falou para mim, não entra no estúdio que eu estou gravando, é uma surpresa para você, eu não entrei, não sabia o que era. Aí depois saiu o disco, ele me falou que tinha feito essa música em minha homenagem. Eu, poxa, eu tenho que ficar orgulhoso, né, porque Caetano é um poeta, um pensador, um cara incrível, e ele gosta disso, de fazer música para as pessoas, assim, já fez para várias pessoas, dedicadas. Foi incrível. E é o meu signo, eu sou leão, e ele também é leão, leonino, né? Então ele fez essa leãozinho, por isso é uma honra. Que legal, que o Brasil canta Leãozinho e você foi a fonte de inspiração disso. Quanta honra, quanto orgulho, né, também para você. Isso aí. Aqui, presumo eu, que bacana. Dade, que maravilha bater esse grande papo contigo. Maravilha. Você trabalhou também com o Mick Jagger, já gravou com ele. Quer dizer, dá para fazer aqui um especial de uma semana contigo, só contando a história da nossa MPB. Thiago, sim, pois não. Eu vou aproveitar, já que eu estou falando com você, aproveitar para dizer que eu tenho meus discos, eu tenho 3 discos lançados, então no Spotify, todos os sites digitais tem lá, botar Dade, D de dado A, D de dado I, Dade. Você tem um ao vivo em Tóquio, que eu gravei no Japão, tem 2 discos meus cantados, com parcerias com Arnaldo Antunes, participação. E estou lançando meu disco, meu próximo disco que vai sair, já está prontinho, não sei se eu lanço agora no começo de julho ou em agosto, mas eu acho que vai ser em julho mesmo. Então vai chegar aí um novo que vai se chamar Todo Vento. Então é isso. Aproveitar essa chance aqui, né? Não vou dar mole. Você já está convidado, já está convidado hoje para quando lançar o álbum solo, já voltar a papear com a gente, para resenhar com a gente com o maior prazer. Já fica o convite hoje, a produção vai retomar esse contato contigo com toda certeza. Já que você falou também do Frutificar, do álbum Rosa, que é o mais recente da Cor do Som, vamos encerrar agora com o Frutificar e hoje nessa celebração também aos 90 anos de João Gilberto. Muitíssimo obrigado, Dade Carvalho, grande músico brasileiro, pela participação, tá bom? Obrigado, Dade. Obrigado a você, Thiago, aos ouvintes aí. Abração. Tchau. Valeu, a Cor do Som, Frutificar. Viva a música popular brasileira. Viva João Gilberto, a Cor do Som, os Novos Baianos e Dade Carvalho. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Armazém Cultural, com Tiago Alves.